E aí, galerinha? Olá, olá. Hi, guys. How do you do for all? Como é que vocês estão? Olá para todos. Enfim, vamos para a nossa segunda aula da semana, né? Temos uma primeira aula já no dia 19, né? Espero que até aqui vocês já tenham assistido essa aula, né? É uma explicaçãozinha bem básica sobre as prepositions, né? E a resolução de uma atividadezinha também. Nós fizemos tudo nessa mesma aula, né? Então, a gente falou sobre as três preposições in, on, at, no que diz respeito ao tempo, né? Quando a gente usa para datas, para anos, né? Para meses do ano, para estações do ano, né? Foi uma explicaçãozinha bem básica e também nós já fizemos a atividade sobre isso na mesma aula. Eu nem deixei a atividade para casa, eu já respondi na própria videoaula para vocês, né? Para diminuir a quantidade de atividades, né? E hoje a gente vai trabalhar o past continuous, que também é referente ao capítulo 4. Então, se vocês pararem rapidão aí, a gente já está praticamente na fase conclusiva do capítulo 4, né? Assim, quer dizer que a gente já está caminhando para o capítulo 5. Acredito eu que na semana que vem a gente já deve estar adentrando no capítulo 5, né? Ou seja, super rápido, né? Assim, sem muita demora, né? A gente já está caminhando. Eu tô meio que assim surpreso porque o nosso material ele só tem 8 capítulos, né? E a gente já está caminhando para o quinto capítulo, né? Eu já estou começando a pensar na possibilidade de a gente dar uma freada, né? Reduzir um pouco esse ritmo para a gente poder estar trabalhando da melhor forma possível. Porque, galera, a gente vai voltar, né? Então, essa semana nós fomos abençoados, eu acho que a palavra é essa, né? Abençoados com uma ótima notícia da possibilidade da imunização ao vírus, né? De uma vacina que nos deixará imune a esse vírus, né? Então isso é muito bom, né? Já tem aí 3 países que estão liderando nessa corrida e assim é possível que nos próximos meses a gente tenha assim uma resposta muito positiva sobre isso, né? Inclusive é, com a certeza de que a gente vai tomar um medicamento que vai nos deixar seguros, né? Com uma defesa, uma ampla defesa contra esse vírus. Então isso é muito bom, né? Isso é uma luz no fim do túnel, né? Essa notícia, então ela faz com que a gente perceba, né, que as coisas estão melhorando, né, e que a gente também tenha a esperança de que a gente vai conseguir se libertar desse problema, né? Então, nas próximas semanas a gente vai ter aí outras novidades e inclusive a possibilidade de voltarmos, né? Então temos que nos preparar para isso, né? Então como a gente sabe que vai voltar, né? Diante de tudo, de toda essa conjectura, né? De toda essa situação, que nós vamos voltar, temos que voltar. Então assim tem que ter material para nós trabalharmos nessa volta, né? Então eu já estou pensando em reduzir o ritmo de aula, né? Nas últimas semanas assim, nós tivemos um ritmo frenético de aula, né? Que quis concluir logo o conteúdo do capítulo 3, concluir, né? Já estou concluindo o conteúdo do capítulo 4. Possivelmente já vamos adentrar no capítulo 5, mas aí quando nós concluirmos o capítulo 5, aí a gente vai dar uma parada, galera, né? Vamos ter que deixar material, né? Capítulo 6, 7 e 8 para o terceiro trimestre, que é o trimestre que nós vamos ter aula, né? Então, possivelmente, o que é que nós vamos ficar fazendo depois que nós concluirmos o capítulo 5? Se nós ainda estivermos em isolamento, né, vai começar a entrar em possibilidade de resolução de listas de exercício, né, para a gente aprofundar o conteúdo que já foi trabalhado, né. Eu tenho que preservar também o conteúdo do terceiro trimestre, tendo em vista que até lá nós já vamos estar num sistema presencial, né, galera? É o que todo mundo espera. Eu acho que vocês esperam isso, né? E também a equipe técnica da escola, professores, coordenadores, né? Todo mundo também está esperando isso, né? Essa volta para esse processo, né? Mas claro, nós vamos poder voltar, né, desse processo se realmente a situação for uma situação que inspire segurança para todos nós, não é assim? Mas sem mais delongas, e claro, sempre cobrando de vocês essa atividade. Eu acho que para quem está assistindo essa aula já recebeu no WhatsApp a minha mensagem, né, pedindo para que vocês cuidem da atividade, né? Então eu vou passar
uma mensagem aos alunos para que cuidem das atividades que estão em aberto, né? Eu vou passar isso daí, ok? Então, ótimo. Vamos começar a nossa aula. Então, a aula de hoje é o past continuous. É um tense, certo, pessoal? Se é um tense, a gente está falando de tempo verbal, né? É um tempo verbal no passado. Nota, a gente estudou e deu uma revisada no past simple, né? E agora a gente está trabalhando no past continuous, que é uma derivação, certo? Do past simple. O past continuous, ele decorre do past simple. Ok? Então, o que, é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui, ó, dizendo que o past simple são ações que elas ocorrem em um momento específico no passado. Elas estão em progresso, elas estão ocorrendo em um momento específico no passado. Então, claro que nós estamos falando de um outro tempo verbal no passado, não é isso? Então, toma cuidado com isso. Ó, eu quero que vocês entendam o seguinte: o past simple é o passado simples, né? Daí a gente só altera o verbo para que se desenvolva o passado. Já no past continuous é necessário um conjunto de informações, é necessário um formato estrutural. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Acompanha a seta. Esse formato estrutural ele é composto pelo sujeito. Ó. Já vou mostrando aqui ó, o sujeito, né? Ó. Aí vocês vão ter was ou were, tem que ter ou um ou outro, é o verbo to be no passado. Ah, professor, me lembrei. No present continuous, a gente tinha o verbo to be no presente. Isso. Agora, como a gente está estudando no past continuous, o verbo to be ele fica no passado. Então, você usa o was ou o were na construção. O que vai dizer se você vai usar o was ou o were é o sujeito. Tipo assim, ó. Se o sujeito estiver em primeira pessoa, he, she, it ou um nome, daí você vai usar o was. Se o sujeito estiver nas demais pessoas, tipo we, you, they, ou mais de um nome, mais de um substantivo, daí você usa o were. Esse tipo de trabalho com o verbo to be, galera, vocês que estão na primeira série, vocês estão bastante familiarizados, né? Então, eu não demando tanta explicação assim, né? Coisa que eu costumo fazer muito fundamental, né? Então, eu só vou pincelando, porque eu estou partindo do princípio de que vocês já sabem disso, é só uma revisão, né? Aí, o que é que você tem que fazer mais? O verbo, que é a ação propriamente dita dessa construção aqui, ele recebe o ing. Tudo que estiver depois do verbo é complemento, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Aqui é um exemplo de construção no past continuous. Sujeito I, daí porque eu usei o was, aí o verbo principal com ing, watching, e o restante é complemento. I move from 8 to 10 p.m. Traduzindo, olha o verbo to be, estava, como tem o ing é gerúndio, né? Assistindo um filme das 8 às 10 da noite. Certo? Então, note que esse estava assistindo nos remete, né, pessoal, a uma ação em progresso, a uma ação que estava acontecendo em um momento específico do passado. Notem, pessoal, o past continuous ele nos remete a algo que estava em andamento, certo? Estava acontecendo, só que no passado, ok? A ideia que a gente tem que colocar na cabeça é uma ação em andamento, a ação que estava acontecendo, estava ocorrendo, só que é passado. É isso que vocês precisam entender sobre o past continuous. Aí aqui está sendo falado, né, que também é usado para falar sobre situações temporárias no passado, né? Tipo, nós temos aqui, ó, last year, o ano passado. Beth and Bob, note que aqui são dois nomes, né, galera? Foi dito aqui ó, que quando for mais de um substantivo, a gente usa o were, né? Por isso que aqui tem o were. Aí, ó, o verbo com ing, o work, então, Beth and Bob estavam, né, working, trabalhando, in Hollywood last year, estavam trabalhando em Hollywood ano passado, certo? Então, toma cuidado com isso aqui, beleza? Aí aqui a gente tem, ó, a situação do past continuous sempre mensurando, né, construções no passado, né, ações no progresso no passado, né, ações que estavam em progresso no passado, que estavam ocorrendo no passado. Essa é a grande coisa que vocês precisam saber sobre o past continuous. Outra coisa é como
compor o past continuous, né? Que eu já demonstrei para vocês e eu vou colocar aqui outros exemplos só para a gente poder trabalhar, certo? Aí daqui para baixo, pessoal, fala em como compor perguntas no past continuous, como elaborar sentenças negativas no past continuous, é o que foi que eu fiz, certo? Eu coloquei aqui um exemplozinho para a gente poder trabalhar isso de maneira muito rápida, bem objetiva, mas super eficiente. Aqui eu estou colocando um conjunto de vocábulos, sujeito, verbo, complemento, né? Para gente transformar isso daqui em uma construção no past continuous. Então eu tenho aqui, James, que é o sujeito, aí o verbo to be para James, já que é ele, é o was. Aí eu pego esse verbo, não uso to, pego o verbo, boto em ing, speak in English. Mas isso vocês já sabiam, né? Eu tomei por base esse formato para transformar isso aqui numa construção. Sujeito, James. Verbo to be para James. Ora, bola, se James é ele, vai ser o was. Aí eu pego o verbo, esse verbo coloco em ing. Não se esqueça, pessoal, não tem esse to, certo? Não vai o to para cá. E depois eu complemento o English. James was speaking English. James estava falando inglês. Sempre no past continuous, a ideia é algo que estava em progresso, algo que estava acontecendo, só que no passado. Essa é a ideia, certo? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que a gente pode também utilizar o past continuous, certo? Já já eu falo sobre isso. Mas agora o que importa para a gente é como é que é a forma negativa. Galera, vocês já estão sabendo, vocês estão cansados de saber que se a construção tem verbo to be, para negar é só usar o próprio verbo to be, né? Então fica wasn't. James não estava. Pronto, e o restante da construção, falando inglês. E na forma interrogativa, é só pegar o verbo to be e pôr na frente. Was James speaking English? Opa, eu acabei esquecendo de pôr o ponto de interrogação aqui, né? Mas se é uma pergunta, tem que ter ponto de interrogação. Eu acabei esquecendo. Bom, olha só, galera. Então, isso aí a gente viu há pouco, né? Só voltando aqui, a gente viu esse processo de construção, né, das sentenças negativas e interrogativas. Coloquei aqui só para demonstrar, para a gente revisar um pouco sobre isso, de como compor as sentenças negativas e interrogativas. E agora aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. Qual é a diferença entre o past simple e o past continuous? A diferença, professor, entre o past simple e o past continuous tem, certo? Aqui está sendo dito, past continuous está sendo usado, é usado frequentemente para descrever uma ação que estava em progresso no passado, certo? Em geral, essa ação ela é utilizada para demonstrar, para ser trabalhada com uma outra ação também no passado, certo? Só que uma ação interrompida, certo? E geralmente essa ação interrompida, ela trabalha com o verbo no past simple. Opa! É a possibilidade de a gente trabalhar as duas construções, past continuous e past simple. Certo? Separadamente, a gente fala o seguinte: past simple é uma ação concluída no passado e past continuous é uma ação em progresso no passado. As duas juntas, elas são usadas de maneira intercaladas e, no geral, nos dão a ideia de ação interrompida, certo? Olha só, em geral é tipo assim, aqui tem uma perguntinha. Você estava assistindo Modern Family, que é uma série, né? Were you watching Modern Family? Você estava assistindo Modern Family when I called, quando eu telefonei? Nota, essa primeira construção está no past continuous. Essa segunda está no past simple. Ambas foram usadas na mesma construção, dando uma ideia de ação interrompida, né? Esse when que tem aqui, ele divide as construções, certo? Aí aqui, the movie credits were rolling, né? Ou seja, o filme já estava, né, naquela parte final, né, dos créditos finais, né? When, olha aqui, opa, já veio a ação no passado. I heard the fire alarm, quando eu ouvi o alarme de incêndio, né? Então, ou seja, sempre você vai ter o uso do past continuous intercalado com past simple, né? Com uma palavrinha que dê essa divisão. No caso aqui foi o when, né? Então, o when ele nos traz a ideia de ação interrompida, né? Onde de um lado você vai ter o past continuous, uma ação que estava em progresso no passado, e do outro lado
Past simple, uma ação que foi concluída, nos dando a ideia de algo que foi interrompido, de uma ação que por algum motivo deixou de acontecer, parou de acontecer. Certo? Então é basicamente essa ideia do uso do past simple versus o past continuous, galerinha. Certo? Então o que nós temos mais aqui? Bom, vamos só entender aqui. Descreve ações já concluídas no passado. Isso é o past simple. E o past continuous? Descreve ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Então, se for perguntado para vocês a diferença entre o past simple e o past continuous, é simples. Past simple, ação já concluída. Eu estudei inglês. Essa ação ela foi concluída no passado. Já no past continuous, eu estava estudando inglês. Uma ação que estava acontecendo, que estava em progresso em um determinado momento no passado. Eis aí a principal diferença. E acredite, pessoal, é muito comum os alunos confundirem essas duas construções. Eu espero que vocês não. Vocês entendam que tem uma diferença entre o past simple e o past continuous. Em resumo, past simple, ação concluída no passado. Past continuous, ação em andamento no passado. É o que eu quero que vocês carreguem consigo, certo? E assim, pessoal, olha só, aqui ó, mostra o uso do were, ó, ação em andamento no passado, certo? E aqui ó, nós temos uma ação concluída no passado, né? Essa ideia aqui nos vai remeter a algo que foi interrompido, né? O que é que foi interrompido? O fato de você que estava assistindo, né, a série quando uma determinada pessoa ligou, né? Então, a ação ela foi interrompida no passado, né? Foi interrompida por conta de um telefonema, né? Aqui, ó, os filmes já estavam na parte final quando o alarme de incêndio tocou, não é isso? Então, eu quero que vocês tenham essa ideia. Sabe por quê, galerinha? Porque aqui, ó, a gente vai ter o trabalho do while e do when. O when a gente já sabe mais ou menos, porque eu acabei de citar. Falta eu falar um pouco sobre o while. Então, o que é que eu quero aqui, ó? O while quer dizer enquanto, certo? E o when, você já sabe, quer dizer quando. Então, aqui uma setinha para cima, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse while ele intercala duas orações no past contínuos, sugerindo simultaneidade. Quando é dito simultaneidade, a gente está falando, pessoal, daquela situação onde uma ação ela está acontecendo ou estava acontecendo no momento em que uma outra ação também. Certo? Então, são duas sentenças, duas orações, e elas estão ocorrendo ou estavam ocorrendo no mesmo momento, ou seja, simultaneamente. O while ele vai nos dar essa ideia, certo? Já o when, deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Tipo, eu estava estudando, while quer dizer enquanto você estava comendo pizza. Ou seja, essas duas orações elas acontecem simultaneamente. Mas ó como é tranquilo, o while ele vai sugerir para a gente que ambas estarão no past continuous. Isso que eu quero que vocês entendam. O while vai sugerir duas construções no past continuous. Nota, essa aqui está no past continuous e essa aqui também, certo? Já o when, ele vai nos dar a ideia, certo? Ó, olha o que aqui diz, ó. Deve intercalar uma oração no past continuous e a outra no past simple, que nem a explicação que nós vimos há pouco no slide anterior, né? O when, ele é o quando, né? É tipo assim, eu estava estudando quando, ou seja, ideia interrompida, você chegou, né? Então, o when ele vai ser usado como uma construção no past continuous e a outra no past simple. O que não quer dizer, pessoal, que você não possa usar o while também nesse mesmo história, past continuous e past simple. Mas no geral você vai encontrar o while nesse sentido, o while intercalando duas construções no past continuous e o when vai intercalar uma no past continuous e outra no past simple, certo? Então toma só cuidado com isso. Aí, galerinha, com essas informações aqui, certo? Eu puxei uma setinha e estou aqui demonstrando, ó, essa mesma construção agora ó, com o when
eu estava estudando, when, quando, you ate. Olha só, eu peguei o verbo que estava aqui ó, no past continuous e eu botei no past simple. Por quê? Porque o when ele nos dá essa ideia, uma ideia de ação interrompida. No momento em que eu estava estudando, o que foi que aconteceu? Você comeu a pizza. Opa! Tipo, a ação ela foi interrompida. Eu estava lá estudando, aí quando eu olhei, eu parei de estudar e vi você comendo a pizza, ou seja, a ação ela foi interrompida. Então, o when ele vai dar a ideia de ação interrompida, enquanto que o while ele vai dar a ideia de simultaneidade. Toma só cuidado com isso, viu, galera? Aí, olha só, o que é que nós temos aqui? A gente tem a conclusão do conteúdo, certo? Claro que temos uma atividade, né? A página 44 e a página 45. Deixa eu só voltar aqui para a página 44. Deixa eu ver, ó. Então, aqui é a explicação do past continuous na página 44. Vou explicar rapidão aqui para vocês a atividade, porque isso aqui é atividade de casa. Então, preencher essas lacunas com esses verbos, certo, pessoal? No past continuous. É só observar o formato, certo? Observa o formato past continuous, ok? Esse formato aqui na explicação, professor, tem aqui, ó, o formato está explicado aqui. O formato pelo verbo to be no passado, mas é principal com ing, né? Claro que o formato que eu expliquei ele está mais detalhado, né? Você consegue visualizar melhor, né? Então, se você puder, você volta aí um pouco esse vídeo, dá print lá no formato, né, para você poder entender melhor, né? Então, aqui é só pegar esses verbos e colocar no past continuous. Simples assim. Questão número 2, vocês vão ter esse texto, vão dar uma olhadinha nesse texto e vão marcar a melhor alternativa que explica esse gráfico aqui, meio confuso, né? E a questão 3, basicamente, vocês vão usar ó, o past continuous, né? Desses que estão entre parênteses, né? Ó. Aí vocês vão ver ó, que aqui ó, tem o uso do while e tem o uso do when. Então, vocês meio que já sabem o que fazer, né? Quando for o while, né? Ó, aqui no caso tem o when novo. Quando for o when, você sabe que uma construção vai estar no past continuous e a outra no past simple, né? E quando for o when, no caso o while, ambas no past continuous, certo? Então, basicamente é isso. É pegar os verbos que estão entre parênteses e fazer essa construção, certo? Com o when ou com o while, beleza? Show de bola, galera. Daí, ó, a gente vai aqui para a página 45, certo? A gente tem aqui, esse slide eu expliquei, né? Esse slide também eu expliquei um pouquinho para vocês. E aqui vocês têm o seguinte, ó. Vocês vão observar esse quarto, né? E vocês vão marcar a alternativa que melhor explica, que melhor capta a mensagem, né? Que está sendo passada sobre esse cartoon aqui, beleza? E aqui na questão de número 5, vocês vão completar com aquela história do when, né? Tipo, quando o anda, né? Ó, que essa mulherzinha aqui, ela estava fazendo uma determinada ação. Vocês podem usar a sua resposta, a resposta que você escolheu aqui, para poder fazer a construção. Então, o anda, ela estava fazendo alguma coisa quando aconteceu uma outra coisa, que é o que eu quero que vocês descubram na questão anterior. Certo? Então, a questão 5, vocês vão escrever, vocês vão formalizar o que diz a questão anterior, certo? Então, vocês vão ter que construir duas construções, né? Uma relativa ao anda e outra relativa ao homenzinho, né? Que estava passando lá, né? Assim? Não é assim? Ah, isso mesmo. O anda e o homenzinho que estava passando. Então, vocês vão concretizar aqui construindo isso. E por último, né, a questão número 6, de novo, é aquela velha história, né? Vocês vão completar, ó, complete the follow paragraph, o seguinte parágrafo, with the correct past tense form, com a forma correta do tempo passado, né? Na afirmativa ou negativa. Quando ele fala de tempo passado, past tense, ele está falando ou past simple ou past continuous, uma ou outra, certo? Então, aqui, galera, a dificuldade dessa questão aqui é o fato de vocês terem que entender o que está sendo trabalhado para poder pegar esse verbo e colocar ou no past simple ou no past continuous, certo? Então, é basicamente isso. Então, tem que fazer uma traduçãozinha aqui para poder chegar na melhor resposta do que está entre parênteses. Então, isso aí a nossa atividade de casa, né? Mais uma, galera. Nossa Senhora, muitas atividades, né? Então, toma cuidado, pessoal, com isso.
Beleza? E assim, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Bye bye. See you next class.